Imagine que amanhã sai um remédio novo, um remédio que baixa o açúcar no sangue, que melhora a sensibilidade celular à insulina, que cuida do coração, que reduz o peso, que melhora o humor e que, além de tudo isso, é de graça. Estaríamos diante do melhor remédio do mundo, não acha? Com certeza você está pensando, qual é? Como se chama? Eu tomaria. E eu, com este vídeo, quero te contar que esse remédio já existe e se chama exercício. Mas com certeza você já se perguntou, ok, o exercício é muito bom, mas quanto desse remédio eu tenho que tomar? Que tipo eu tenho que fazer? Quando devo fazer? E o melhor, se eu tenho diabetes, posso fazer sem medo? Hoje, neste vídeo, vamos responder a tudo isso, mas com evidência científica, com dados e com todo o carinho que você já sabe que eu coloco para preparar essa informação. Sou a doutora Suraima e espero que me acompanhe, porque você vai adorar este vídeo. Antes de começar, porque sei que muitos de vocês vão me dizer isso nos comentários, vou contar o que as pessoas nas redes sociais estão perguntando e dizendo sobre o tema exercício, porque esse é o meu ponto de partida hoje. Esta semana inteira eu fiquei revisando o que as pessoas estão dizendo em fóruns, em comunidades, em grupos sobre exercício e diabetes, e o que encontrei me pareceu muito revelador. De fato, estas são algumas das conversas mais comuns, e o que eu quis fazer foi começar com este resumo. Eu caminho todos os dias, mas meu açúcar não baixa. Isso aparece constantemente e tem uma explicação muito específica que vou te contar neste vídeo. Me disseram que com diabetes não posso fazer exercício intenso porque meu açúcar pode baixar muito, e sei que isso é perigoso. É verdade que as pessoas não fazem exercício porque têm medo de uma hipoglicemia, e esse medo é real. Me disseram que com diabetes não posso fazer exercício intenso porque meu açúcar pode baixar muito, e sei que isso é perigoso. É verdade que as pessoas não fazem exercício porque têm medo de uma hipoglicemia, e esse medo é real. De fato, me parece que há muita confusão sobre quando é preciso ter cuidado e quais são esses cuidados. Outra coisa que li bastante é, quanto tempo de exercício eu tenho que fazer para que ele realmente sirva para alguma coisa? De fato, aqui estamos diante da pergunta, qual é a dose exata de exercício? E a ciência já nos respondeu essa pergunta e também vou te contar. Outra coisa que as pessoas dizem muito é, começo por 3 dias, mas depois desisto, não sei como manter o exercício. A adesão, de fato, é o calcanhar de Aquiles de todos os tratamentos não farmacológicos, ou seja, dieta, exercício, autocuidado, automonitoramento que existem para diabetes. E outra pergunta que eu gostei muito, porque se repete bastante e acho que já é hora de dar uma resposta com base científica, é: existe um exercício melhor do que outro para diabetes? Se sim, qual é o melhor exercício que eu tenho que fazer para me ajudar a controlar a minha doença? A resposta, ao contrário do que você está pensando, vai te surpreender. Perguntas corretas merecem respostas corretas, respostas sérias. Para começar, a ideia de que o exercício é um remédio não é uma metáfora. Realmente é um remédio como tal. Literalmente, as diretrizes atuais estão categorizando-o como um remédio. A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença que chega principalmente pelo estilo de vida das pessoas. E você já sabe, esses estilos e maus hábitos que se mantêm por anos. E claro, a modificação desses maus hábitos é o tratamento essencial. De fato, para o meu gosto, é o tratamento mais importante, mais do que qualquer outro fármaco, mesmo que seja caríssimo. Eu gostaria muito que com este vídeo você aprendesse que o exercício físico é uma ferramenta metabólica e um anti-inflamatório natural, capaz de modificar inclusive a forma como os genes se expressam. De fato, isso é a famosa epigenética. Então, sim, o exercício pode fazer com que seus genes se expressem da melhor maneira possível, te salvando inclusive de doenças que você poderia ter herdado nos seus genes. A chave para conseguir que o exercício seja essa ferramenta maravilhosa não está na intensidade que você coloca ao fazer exercício. Ou seja, não está em você ir à academia isoladamente para fazer 3 horas só de musculação pesada. Na verdade, não é isso que queremos. Na verdade, a mágica está na consistência e em quebrar o sedentarismo de maneira ativa. Porque você já sabe, o sedentarismo é o novo tabagismo.
Então, vamos desenvolver isso em detalhes ao longo deste vídeo. Por isso, sugiro que você fique até o final e compartilhe. Mas, acima de tudo, que deixe um joinha para eu saber que esse tipo de vídeo te ajuda, que você gosta, e assim eu possa continuar fazendo mais como este. O que acontece com o nosso corpo quando nos mexemos? Bem, de fato, quando contraímos um músculo, que é o mesmo que ativar um músculo, qualquer um que seja, consome-se glicose. E atenção, essa glicose não precisa de insulina para entrar na célula. E isso de fato é maravilhoso. Principalmente para quem tem resistência à insulina, significa que vai gastar glicose sem precisar pedir insulina ao pâncreas. O que significa que estamos abrindo uma porta alternativa para que o nosso corpo possa metabolizar a glicose e não desgastar a reserva pancreática de insulina. Essa porta só se abre com o movimento físico, com a contração dos seus músculos. Portanto, os benefícios do exercício são vistos desde a primeira sessão. É um efeito imediato que melhora instantaneamente a captação muscular de glicose e que, quando o exercício é rotineiro, diminui a hemoglobina glicada e a glicose, tanto em jejum quanto depois de comer. Olha que maravilha! Desde a primeira vez que você sai para caminhar, algo positivo já está acontecendo. Isso só o melhor remédio para a diabetes que existe pode conseguir. Bem, agora vamos falar de dose. Exatamente como se você estivesse na minha consulta e eu estivesse prescrevendo na receita. Com certeza, se você não faz exercício, está se perguntando qual é a dose mínima eficaz que a evidência científica apoia para que eu possa começar e para que realmente funcione. Pois, vou te responder isso com a regra do 150 mais 3. Olha, é muito importante combinar exercício aeróbico com exercício de força. Ambos fazem sinergia. Por aí eu vi também nas redes sociais que tem gente que desqualifica o exercício aeróbico. Acham que só caminhar não adianta. E na verdade, caminhar adianta sim. O que não adianta é ser só isso. E o mesmo ao contrário, se você só fizer exercício de força, também não vai obter os resultados magníficos que o exercício te dá. Então, a regra 150 mais 3 resolve tudo. E lá vai. Trata-se de fazer 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Isso significaria algo como 30 minutos de exercício 5 vezes por semana, ou 50 minutos 3 vezes por semana. A atividade moderada é aquela em que você não consegue conversar e caminhar ao mesmo tempo, ou conversa ou caminha. E o 3 da regra se refere a 3 sessões por semana de força, onde você vai poder, agora sim, trabalhar o músculo, o peso. Agora, é importante considerar que a essa regra temos que somar uma progressão segura. Isso significa que temos sempre, principalmente se hoje você não faz exercício, que começar aos poucos e monitorar os níveis de glicose nas suas primeiras sessões. Ou seja, observe como se sente e a partir daí você vai começar a aumentar aos poucos a quantidade que faz. Quer dizer, você poderia começar com apenas 5 minutos de caminhada 5 vezes por semana, mesmo que não cumpra a dose mínima eficaz. A chave é você conseguir, durante um mês, chegar aos 30 minutos 5 vezes por semana. Ou seja, hoje faz 5, amanhã pode fazer 10, ou depois de amanhã pode fazer 10, e depois poderá fazer 15, e assim sucessivamente. Eu quero te contar, não se trata de um número ao acaso, é onde a evidência científica nos mostrou que existe um benefício importante, um benefício real. Agora, o componente de força já não é uma opção, de fato já é uma obrigação. É como se ao remédio tivéssemos somado uma segunda substância. As diretrizes da ADA 2025 já começaram a incluir a força como um remédio obrigatório, não é? Como um exercício obrigatório. E já se falava de que tanto o exercício de força quanto o exercício cardiovascular
que também chamamos de aeróbico, juntos dão melhores resultados metabólicos do que se você fizesse apenas um dos dois. E aqui vem algo que surpreende muito as pessoas quando eu conto na consulta. Durante anos, tudo era caminhar. Nos diziam, vá caminhar, vá correr, andar de bicicleta. O cardio funciona assim, e é a melhor coisa que você pode fazer. E depois começamos a ouvir que o músculo era o mais importante. Começaram a nos dizer que caminhar não adiantava, que usar a bicicleta ergométrica não era bom. Mas, na verdade, o que sabemos agora é que ambos são super necessários. Agora, por que a força? Bem, porque o músculo é o maior órgão metabólico que temos. Ou seja, há um monte desse tecido por todo o corpo. E, além disso, trata-se de um tecido gastador. Gasta muita glicose. Consome muitos triglicerídeos. E, como eu dizia antes, não gasta insulina. Não precisa dessa chavinha para poder gastar a glicose. Então, como tecido, é um tecido muito abundante. Quer dizer, tem músculo até na testa, na cabeça temos músculos. Portanto, é um grande consumidor de glicose e outras coisas. E isso significa que tem um grande poder metabólico. Cardio é caminhar, nadar, andar de bicicleta ou usar aquele elíptico que já virou cabide na sua casa. De fato, cardio também chamamos de exercício aeróbico e melhora a resistência à insulina. De fato, é o meu favorito para melhorar a resistência à insulina instantaneamente. E algo que às vezes nos esquecemos de dizer é que precisamente por isso se chama exercício cardiovascular, porque é o melhor para cuidar da saúde do seu coração e das suas artérias. Muita gente não sabe que fazer exercício baixa a pressão, não aumenta. Baixa. Mas é justamente esse tipo de exercício que tem esse efeito. Agora, força é aquele exercício onde usamos peso, mas também podemos fazer utilizando faixas elásticas ou até o próprio peso do corpo. Quanto mais músculo, e esta é a razão pela qual o exercício de força é muito recomendado, quanto maior o número de músculos ativos e maior a quantidade de fibras musculares que uma pessoa tem, melhor controle da glicose ela terá a longo prazo. E aqui quero fazer uma pausa especial para as pessoas que estão tomando ou utilizando medicamentos conhecidos como GLP-1. Você já me ouviu falar muito disso, e se não sabe, deixo um vídeo aqui para você lembrar de quais estou falando. Inclusive, não só para os GLP-1, mas outros fármacos que são usados para perder peso. Isso é importantíssimo. Quando emagrecemos rápido, sem treinar força, perdemos músculo junto com a gordura, e isso é uma realidade. Isso, portanto, vai desacelerar o seu metabolismo e facilitar o efeito sanfona. Então, se a pessoa emagrece, mas faz exercícios de força, talvez emagreça menos rápido, porque o músculo vai aumentar o seu peso. No entanto, o exercício de força vai fazer com que você não recupere o peso. E também, claro, você vai prevenir o que na medicina chamamos de sarcopenia, que nada mais é do que a falta de músculo. De fato, a sarcopenia é uma doença onde a pessoa apresenta perda de massa muscular. E atenção, você não pode saber disso só de olhar que a sua pele ficou flácida enquanto estava emagrecendo. A perda de músculo é avaliada principalmente quando a pessoa perde força física, não quando a pele fica flácida. Tenha muito cuidado com essa interpretação. Muita gente interrompe o processo de emagrecimento porque não gosta de como está ficando ou porque a pele começa a ficar flácida. E isso as leva a concluir que o que está acontecendo é que estão perdendo massa muscular, quando na verdade, se o seu emagrecimento está sendo feito acompanhado de uma boa alimentação adequada, equilibrada, e além disso você está fazendo exercício tanto aeróbico quanto de força, não teria por que estar perdendo massa muscular e, portanto, não deveria interromper esse processo por medo de ficar com a pele flácida. Agora, você está nesse caminho
Se está usando medicamentos para ajudar ou acelerar o emagrecimento, o músculo é o seu melhor aliado. Não o perca. Se for possível para você, monitore, meça quanto músculo você tem no início do processo e como está progredindo. Conforme for emagrecendo, certifique-se de que esse peso nunca seja de massa muscular. Não abandone os seus músculos. Lembre-se de que não se trata apenas de um número na balança. Trata-se de conseguir que você tenha uma melhor recomposição corporal, que você tenha uma boa composição corporal ou, o que dá no mesmo, consiga uma recomposição corporal. Isso é menos gordura e mais músculo. Agora, com certeza você está se perguntando: o que acontece se eu não tiver nem 30 minutos por dia para fazer essa dose mínima eficaz de exercício que você está recomendando? Pois olha, para te convencer a começar hoje mesmo, vou falar sobre o famosíssimo HIIT, que nada mais é do que um treino intervalado de alta intensidade. De fato, a sigla em inglês é para High Intensity Interval Training. É a melhor maneira de aumentar a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, a quantidade máxima de oxigênio que colocamos no nosso corpo e que damos às nossas células. E em caso de obesidade, o HIIT ajuda a reduzir especificamente a gordura, sendo que muitos acham que inclusive tem efeitos específicos na gordura abdominal. Aí a evidência científica não entra totalmente em acordo. No entanto, quero te dizer que o HIIT ajuda sim muito a perder gordura corporal. Essa gordura, principalmente, não importa onde esteja localizada, que é, metabolicamente falando, a pior de todas. Inclusive aquela gordura que se acumula ao redor das suas vísceras e dentro das suas artérias. Então, como se faz esse famosíssimo HIIT? Basicamente, para que isso não pareça assustador, quero te dizer que se trata de alternar períodos curtos, mas bem curtinhos, de esforço físico intenso com períodos de descanso. Por exemplo, se você me perguntasse, como posso fazer hoje mesmo uma sessão de HIIT? Eu te diria que durante 20 segundos, ou seja, contar 20 segundos, você pode subir as escadas de maneira enérgica. Talvez na sua casa tenha escadas, ou talvez em um shopping ou em um parque. Conte 20 e suba as escadas o mais rápido que puder. Depois, conte 40 e faça uma caminhada normal. Se você fizer 20 segundos subindo escadas e 40 segundos caminhando por 8 vezes, pronto, terá feito uma sessão de HIIT. Mas eu não tenho escadas. Bem, agachamentos. Você pode fazer uma sessão de 20 segundos fazendo agachamentos de maneira rápida, vigorosa, e 40 segundos você conta caminhando no mesmo lugar. E aí está, nem precisaria de escadas. Você percebe de fato que não precisa de academia, na verdade, nem de roupa especial. A única coisa que você realmente precisa é de força de vontade, e disso tenho certeza de que você tem muita. Tenho certeza de que já conseguiu coisas 1000 vezes mais difíceis do que isso que acabei de te contar. Então, força de vontade você tem sim. Na verdade, acho que o que precisa acontecer é esse mindset, essa mudança na forma como você se vê. Porque, embora neste momento você não goste de como se vê, não goste de como se sente, dentro de você, existe uma força maravilhosa que vai te ajudar a conseguir, que em breve, graças a esse tipo de recomendações aplicadas, você possa fazer de si a sua melhor versão. Agora, isso que vou te contar é fascinante e quase ninguém fala disso. Existe um melhor momento do dia para fazer exercício se você vive com diabetes? A resposta curta é: o melhor momento é aquele em que você puder fazer exercício. Mas se quisermos otimizar o nosso exercício, treinar à tarde ou à noite parece melhorar ligeiramente a sensibilidade à insulina, porque isso ajusta o relógio biológico humano. Ou pelo menos é o que diz a evidência científica. Agora, a evidência científica também insiste muito em que o mais importante é a constância. Por isso, se você não puder fazer exercício no fim da tarde ou à noite e puder fazer de manhã,
esse é o seu melhor momento para fazer. O exercício também dialoga com o relógio interno e o ciclo circadiano. De fato, preste bem atenção. Não é por acaso que os seres humanos devem dormir quando não há sol. Aí claramente estamos diante de como funciona o nosso ciclo circadiano. E o exercício também faz parte e tem um papel importante nessa dança de hormônios que acontecem durante esses ciclos humanos. E mais concretamente, mexer-se depois de comer, mesmo que seja apenas 10 minutos, pode reduzir significativamente o pico de glicose pós-prandial, aquele que acontece depois de comer. As diretrizes recomendam interromper os períodos prolongados de sedentarismo para ajudar a reduzir os níveis de glicose depois das refeições. Com certeza você já viu no seu glicosímetro esse pico de glicose que acontece com todos os seres humanos depois de comer. Mas quando vivemos com diabetes, esse dado é super importante. Esse pico pode ser amortecido simplesmente levantando-se da mesa, recolhendo os pratos, lavando a louça ou, melhor ainda, dando uma volta no quarteirão ou no parque mais próximo da sua casa. Ou seja, a ideia é não ficar sentado quando terminar de comer. Eu sei que a conversa pós-refeição é um momento onde podemos nos conectar com os outros, com a nossa família. No entanto, podemos conversar nos movimentando também. E assim você vai economizar aquele cafezinho com pão que todo mundo tem vontade de comer quando fica na mesa conversando por muito tempo. Agora, vou te dar a recomendação que mais gosto, porque é a mais acessível. Se o seu caso é passar muito tempo sentado, você já identificou que esse é o seu problema. Seja no trabalho, no transporte público, tem muita gente que os trabalhos se baseiam em trabalhos de computador, pessoas que trabalham dirigindo. Tenho visto que, por exemplo, os contadores públicos, os motoristas, podem chegar a ter um problema muito maior, os programadores. Então, diante dessa situação, o que nos resta é pensar em algo para resolver. E eu compartilho com você este conceito dos snacks de exercício ou de movimento, também conhecidos como as famosas pausas ativas, que são justamente pausas onde vamos fazendo exercício, que além disso é exatamente como um snack, ou seja, é algo mínimo que podemos fazer de tempos em tempos durante a nossa jornada de trabalho. Por exemplo, me ocorre um motorista que tem que levar de Guadalajara a Tijuana uma carga. Provavelmente não vai poder parar a cada hora para fazer uma pausa ativa, mas provavelmente sim, cada vez que parar, ter sempre em mente se mexer, não é? Não apenas parar para fumar um cigarro ou comer um taco, mas também incluir movimento. Mas o que é um snack de exercício? Bem, basicamente trata-se de no mínimo 1 minuto, no máximo 3 minutos de atividade intensa a cada hora. O mais fácil é sempre subir escadas rápido, mas também, como eu dizia, você pode fazer agachamentos, pode caminhar até o banheiro mais distante, talvez estacionar bem longe, ou não usar o carro, subir uma passarela para atravessar a rua. Há evidências de que esse tipo de interrupção do sedentarismo reduz os picos de glicose depois de comer, mas também se tem visto que a longo prazo vai te ajudar a baixar a sua hemoglobina glicada. Ou seja, se você fizer isso de forma consistente, vai ver o efeito na sua próxima glicada. Então, também se tem visto que a longo prazo vai te ajudar a baixar a sua hemoglobina glicada. Ou seja, se você fizer isso de forma consistente, vai ver o efeito na sua próxima glicada. Então, na receita, a coisa ficaria assim. A cada 45 minutos, no máximo 1 hora, faça uma pausa. Tome um snack de exercício de no mínimo 1 minuto, no máximo 3 minutos. E aí está, uma prescrição. Exatamente como se você estivesse tomando um comprimido a cada 45 minutos. Olha que maravilhoso, porque é verdade, não basta treinar 1 hora se no resto do dia
você permanece sentado. Inclusive, tem gente que acha que precisa ter 3 horas de academia porque trabalha sentada. E na verdade é assim. O autocuidado envolve se mexer ao longo do dia, não apenas fazer apenas o meu canal. Que exercícios não apenas na dos na vai ser reducer e penalização de assatos zonas o que comprei de comer me quer docer dizer que do lactose bliss aceleram coisa e temos dois que vis cara clus eu seria é uma no self que fumo desses de fascinadas várias e com tem que nessas vezes e elas poderiam vai bem com zona e que já que ando com isso e você estaria tanto como quis educar em absolutamente todos os aspectos do seu dia a dia. O exercício é uma das alavancas mais poderosas para modular o sistema eixo intestino-cérebro, o hormônio do estresse e os efeitos da neuroinflamação. Ou seja, fazer exercício poderia te ajudar a prevenir a demência, por exemplo. Já não se trata apenas de baixar a sua glicose, trata-se também de baixar a inflamação, de regular a microbiota intestinal, de cuidar do seu cérebro e de fortalecer as suas defesas. O movimento mexe com tudo. Agora, quero falar de algo que sei que muitos de vocês sentem, mas às vezes não dizem, que é o medo de que a glicose caia ou caia muito. Também o medo de se machucar, o medo de não saber como começar, o medo de fazer errado quando fazemos exercício. Eu quero te dizer que esses medos são legítimos e têm resposta. Primeiro, posso fazer exercício se tenho diabetes e estou sob medicação? A resposta é sim e sempre sim. Os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, sob tratamento com dieta e exercício, têm um risco mínimo, quase nulo, de hipoglicemia. Mas em todos os casos recomenda-se medir a glicose antes e depois do exercício, para avaliar o efeito individual, especialmente no início ou se você apresentar algum incômodo. Agora, se você está usando insulina, a conversa com seu médico você tem que ter, sim ou sim, porque ele tem que te explicar os cuidados que você deve ter. Mas como eu sei que às vezes essa conversa nunca acontece, vou compartilhar a regra de ouro que digo aos meus pacientes. Usar insulina não significa que você não deva fazer exercício. De fato, mexer se você tem que fazer sim ou sim, e com informação. E essa informação o seu glicosímetro vai te dar. Basicamente é o que você precisa saber. Preciso de autorização médica para começar a fazer exercício? Na verdade, não é necessário uma avaliação médica prévia para indivíduos sem sintomas que queiram começar com atividade física de intensidade baixa a moderada, como, por exemplo, uma caminhada. Para começar a caminhar, a autorização você já tem agora mesmo. E além disso, como vantagem, começar apenas caminhando pode ser muito útil para você observar como se sente fazendo exercício e poder saber se pode aumentá-lo. Mas há um problema que nenhuma diretriz clínica resolve ainda, e quero abordá-lo com muita honestidade. Todos sabemos que é preciso se mexer. No entanto, a maioria não faz isso de forma sustentada. Ou seja, inclusive eu mesma já lutei com a constância na hora de fazer exercício. E eu sei que com você também já aconteceu o mesmo. Com certeza você já se perguntou, por que acontece de eu começar muito entusiasmada e depois não conseguir manter? E a verdade das coisas é que eu acho que não se trata apenas de falta de força de vontade. Acho que, na verdade, o que acontece nesse caso é que te falta estratégia. Por isso, não quero terminar este vídeo sem te dar 3 recomendações que a evidência e a minha experiência clínica me ensinaram para conseguir que você não abandone o exercício. 1. O hábito se constrói pequeno. Não comece com 30 minutos. Comece com apenas 5. Um snack de exercício na sua jornada de trabalho, uma volta no quarteirão e a partir daí, aos poucos, você vai aumentando. 2. O prazer importa mais do que a eficácia a curto prazo. Se você odeia correr, então não corra. Melhor dance, nade, ande de bicicleta. O que importa é que o que você fizer possa fazer de novo amanhã e que sinta prazer fazendo. Isso vai te dar ânimo para poder repetir amanhã. 3. O contexto social multiplica a adesão.
Os programas de exercício em grupo e o apoio mútuo, que pode ser online ou presencial, trazem muita motivação, inspiração e conselhos sobre como lidar com as preocupações durante o movimento. Não é apenas o que você faz, é com quem você faz. E mais uma, que é a que mais me importa te dizer: a progressão segura é possível sim. Você não precisa chegar aos 150 minutos de primeira. Comece de onde estiver. A ciência apoia começar pequeno e crescer bem aos pouquinhos. Quero que você guarde isto. Exercício é remédio. Por quê? Pois porque tem dose, tipo, tem frequência e, como dizem os taoístas, tem o seu próprio timing. Como todo bom remédio prescrito com amor e com evidência científica, pode transformar a sua vida com diabetes. Aqui deixo o resumo da receita de hoje para você tirar um print da tela. Este é o exercício que eu te receito. Lembre-se, você não precisa ser atleta, não precisa começar perfeito, só precisa começar, se animar a começar como quer que você esteja neste momento, mesmo que se sinta cansada. Acredite em mim, eu sei que quando acordo cansada é quando mais preciso me exercitar. E bem, até aqui o vídeo de hoje. Você já sabe que compartilho tudo isso com você para que consigamos juntos que a diabetes deixe de ser uma preocupação nas nossas vidas. E bem, você já sabe o que eu sempre digo: se este vídeo te ajudou, por favor compartilhe com aquela pessoa que precisa. E me conte nos comentários qual é o seu maior obstáculo para fazer exercício, para começar desde hoje. Você já sabe que eu leio todos, e que daí tiro muitas ideias para gerar conteúdo como este. E, se for necessário, vou preparar uma segunda parte para te ajudar a solucionar todos esses obstáculos que até o dia de hoje não te permitiram tomar o melhor remédio para a diabetes, o exercício. Lembro que você tem que me seguir em todas as minhas redes sociais para ver mais informações como esta. E você e eu nos vemos no próximo vídeo. Tchau!